Oi gente, meu nome é Verônica Pedroso e eu sou a criadora deste canal Crimes Franceses. Eu venho aqui compartilhar com vocês crimes que acontecem na França e a gente não tem acesso na nossa língua portuguesa. Este canal é um canal de alerta para a gente estar sabendo que não é porque estamos na Europa, porque estamos em outro país de primeiro mundo que a gente está livre de violência. Crimes acontecem em qualquer lugar, as pessoas são uma caixinha de surpresa e cabe a cada um de nós abrirmos os olhos e cuidarmos de nós mesmos. O caso de hoje é um caso de adolescente que matou adolescente. Esse caso me chocou bastante, porque ele aconteceu em 2011 e eu tinha acabado de chegar aqui na França. E quando você vê que você está num país dito de primeiro mundo e você percebe que tem muita criminalidade, esse caso me chocou bastante. Então vamos lá, sem enrolação, vou começar a contar o caso para vocês agora. Vamos lá nos detalhes. A história da Agnes Marin, uma menina muito linda, cheia de vida. Ela tinha 13 anos na época e ela estudava nesse colégio interno chamado Cévenol. Ele era um colégio interno da cidade de Chambon, que fica um pouco mais aqui para o sul da França, e era um colégio interno misto. Tinha meninos e tinha meninas nesse colégio interno. Esse colégio interno, para a gente entrar no contexto da história, ele estava passando por dificuldades financeiras, então ele estava aceitando tudo quanto é tipo de adolescente. Então, se os pais tinham dinheiro para pagar, as crianças, os adolescentes, eles eram aceitos ali porque a instituição ela estava passando por problemas de grana. Então, guarda essa informação aí porque é muito importante no final da nossa história. A Agnes, para falar um pouco dela, ela veio de Paris. Paris é bem lá no norte da França. Ela estudava por lá, mas ela era uma adolescente rebelde. Então, na escola, ela não fazia nada. Ela conversava muito, ela respondia pro professor, ela fumava nos corredores. Então, ela foi expulsa da escola dela. Os pais não sabiam o que fazer, conversaram muito com ela e falaram: ó, vamos colocar você no colégio interno, assim pelo menos vai ficar a semana inteira na escola, você vai tomar jeito. Eles acharam esse colégio chamado Cévenol, colocaram ela nesse colégio interno e ela estaria ali para melhorar e ser uma pessoa mais séria nos estudos dela. Com 13 anos já fazendo tudo isso é meio complicado, né? Mas adolescente, a gente sabe, é rebelde, acontece essas coisas. A Agnes, estando nesse colégio Cévenol, ela fez vários amigos. Ela tinha uma amiga chamada Estela, que ela gostava demais, os meninos do grupo dela, tal, e várias idades. Ela tinha 13 anos, tinha um pessoal de 15, 17, eles eram um grupinho assim bem misto e bem legal. Essa cidade de Chambon, onde tinha o colégio, era uma cidadezinha rural, não tinha nada, não tinha cinema, não tinha McDonald's, não tinha shopping. Então, os estudantes do Cévenol, às vezes na hora do almoço, eles saíam para dar um rolê ali no centro da cidade, mas tipo, para comer uma coisa ali na lanchonete, ver uma lojinha de roupa e acabou. Era uma cidade rural, não tinha nada. E no dia do crime da Agnes, o que aconteceu? Ela almoçou ali na cantina, meio-dia e meio, terminou. Aí ela saiu para dar o rolê dela ali no centrinho pequenininho da cidade. Todos os dias, às 4h30 da tarde, todos os alunos eles têm que voltar. E a Agnes não voltou. Aí todo mundo começou a achar estranho, né? Aí a diretora já ligou pra essa amiga dela, a Estela. Ô Estela, você que anda sempre com a Agnes, aí vocês estão no mesmo quarto, você viu a Agnes? A Estela, pra encobrir a amiga, ela falou assim: eu fiquei com a Agnes sim, a gente veio junto aqui pro colégio e 4h30 eu vim pra um curso e ela foi fazer o dela. Não sei mais onde ela tá, não. Aí a diretora ficou mais calma, falou: se a menina passou a tarde inteira com ela, então tá tudo certo, ela vai aparecer, talvez ela esteja conversando em algum lugar, a gente ainda não viu ela na sala de aula, mas a Agnes vai voltar. Aí foi passando o tempo, começou a aula, começou o curso, nada da Agnes. Aí deu 7 horas da noite. Esses alunos, né, colégio interno, eles estavam tudo junto ali, não vão pra casa, pra jantar. E na hora da janta, cadê a Agnes? Aí o pessoal começou a ficar realmente preocupado, a diretora ligou para a polícia e a polícia chegou, contaram a história, né? Ela saiu meio-dia e meio depois do almoço, foi dar um rolê ali no centro da cidade e não voltou mais. Os alunos começaram a ajudar a polícia, né, a fazer uma busca com lanterna perto ali da escola, começaram a chamar a Agnes e não acharam nada. A polícia falou: tudo bem, né? Anotamos todas as informações e vamos continuar as nossas buscas aqui, né? Agradeceu muito os alunos que estavam ali empenhados em achar a amiga. Mas, poxa, já era meia-noite, estava tudo escuro, novembro aqui é muito frio. Então, eles pararam a busca com os alunos ali, a polícia continuou à noite.
No dia seguinte, os pais da Agnes, eles já chegaram no colégio interno, porque a diretora ligou, olha, sua filha, né, ela é meio rebelde, ela sumiu e a gente não sabe onde ela tá. Então, no dia seguinte, os pais chegaram, a polícia já estava ali no colégio interno, interrogando esses alunos, e os alunos, eles estavam realmente, assim, querendo ajudar. Eles falavam, eu vi a Agnes estava em tal lugar, a Agnes fez isso. Normalmente, a Agnes fazia. A maioria das crianças, desses adolescentes, eles queriam ajudar a polícia, eles estavam indo até os investigadores conversando. E um dos policiais percebeu que tinha um dos garotos, ele tinha um ioiô, ele ficava ali brincando com o ioiô dele e ele passava perto da polícia e escutava o que os outros estavam falando, mas ele não interagia com a polícia. O nome desse camaradinha era Mateu, ele tinha 17 anos. Então a polícia achou estranho que ele ficava rondando os grupinhos que estavam conversando com a polícia, com o ioiô dele jogando numa boa. Aí um dos investigadores falou, vamos falar com esse menino que ele não vem falar com a gente, tá todo mundo querendo ajudar, tô achando um comportamento estranho. Chamaram o Mateu, começaram a conversar com ele e ele foi super assim, sem empatia, tipo, não tem nada a ver com o crime, eu não tô nem aí. Os outros, eles estavam empenhados, esse aí, ele não fazia questão de ajudar. E a polícia conversou com ele, você viu ela? Ele falou, não vi, não sei de nada. E ele tava com várias marcas no rosto. E a polícia perguntou, por que você tá com essas marcas? Aí ele falou, é porque ontem, depois do almoço, eu saí para fumar um cigarrinho do capeta, mas eu não tenho muito hábito de fumar essas coisas. Então eu caí no meio ali da floresta, que tinha uma floresta do lado do colégio, eu caí e me machuquei. Então foi só isso mesmo. Aí os amigos que estavam ali do lado, ouvindo isso, acharam estranho, porque ele já tinha comentado com outros amigos que tinha caído no pátio do colégio, que tinha caído na floresta enquanto ele estava fazendo uma caminhada. Então, os alunos dali mesmo começaram a falar, por que ele está falando histórias diferentes para essas marcas que ele tem no rosto? Aí começaram a falar para a polícia, olha, ele falou pra gente ontem que ele caiu aqui no pátio. E ele falou pra gente ontem que caiu porque ele tava na floresta caminhando e entrou num buraco e caiu, se machucou. E pra vocês ele falou que foi fumar um cigarrinho e não tinha hábito de fumar e caiu, ficou inconsciente. Aí a polícia focou nesse menino, como já tava estranha a atitude dele de não querer ajudar e de estar realmente sem emoção nenhuma, sabe? Os outros estavam realmente preocupados, ele não. A polícia foi nele. Aí pegaram ele de canto, levaram para o interrogatório, aí já chegou um advogado do estado, né, porque você não pode ser interrogado sem ninguém, tem que ter sempre advogado. Começaram a conversar, e ele falando a mesma coisa, não aconteceu nada, eu caí, eu machuquei, eu tava sozinho. Ele até falou, eu vi a Agnes, mas ela tava pedindo carona, porque eu acho que ela ia encontrar o namoradinho dela lá no centro da cidade, então ela pediu uma carona, eu vi que ela tava pedindo carona, mas depois eu não vi mais. Enquanto isso, a polícia estava no quarto desse cara, o Mateu, para ver se achava alguma coisa. Eles acharam uma calça jeans que estava marcada de sangue. Aí a polícia voltou, né? Ele estava sendo interrogado. Aí falaram, por que tem uma calça jeans com sangue no seu quarto? De quem é isso? Ele falou, não, é o meu sangue. Quando eu caí, eu machuquei, tá misturado com barro. Nem parece sangue. Ele tentou dar ali uma enganada na polícia, mas a polícia é esperta, né, gente? A polícia já deixou ele ali e falou, você vai ter que dormir aqui. Isso já era no outro dia. Então, aconteceu numa quarta-feira. Quinta-feira, né, pegaram ele, começaram a interrogar, viram que a história estava estranha, deixaram ele lá, conversaram. Ele negando tudo. Aí, ele dormiu na prisão. No outro dia, ele acordou e daí ele decidiu realmente mudar a história. Falou, olha, vou contar pra vocês o que realmente aconteceu. Eu e a Agnes, a gente saiu do colégio 12h30 depois do almoço e a gente foi fumar escondido, né, ali na floresta e fomos também procurar uns champignon, né, que deixa meio doidão. E nessa daí, ela brigou comigo, ela ficou meio chateada porque eu peguei um pouco da erva dela, ela não queria. Eu empurrei ela no barranco e eu não sei o que aconteceu. Eu peguei e empurrei ela no barranco e eu não sei. Depois disso eu fumei a minha erva e eu fiquei inconsciente, acordei, ela não estava mais lá. A polícia falou, como assim você empurrou ela no barranco e fumou e deixou ela lá? Como assim? Leva a gente nesse local. Isso daí já eram 7 horas da noite. Aí falou, tudo bem, eu levo vocês no local.
Daí o Mathieu pegou a polícia, levou lá na floresta, tudo, 7 horas da noite, já tava escuro, a polícia com lanterna tentando achar o local. Ele falou, é por aqui. Só que ele não dava o local exato. Por aqui, por aqui, por aqui. A polícia procurando, eles estavam realmente empenhados em achar isso. Porque eles sentiam que o Mathieu, ele tinha alguma coisa estranha, ele estava escondendo alguma coisa. Então a polícia falou, tem alguma coisa aqui, a gente tem que achar. A polícia continuou. 1 hora depois da busca, eles encontraram o corpo de uma menina, que era o corpo da Agnes Marin. Ela estava com o rosto no chão, pelada, muito machucada e partes do corpo dela tinham sido queimadas. Os policiais ficaram assim impressionados pela violência, né, que eles viram que tinha acontecido ali no corpo de uma menina de 13 anos. O Mathieu já estava, né, lá sendo interrogado, já tinha ficado a noite inteira na prisão, ficou mais ainda, não deixaram ele sair. E daí a polícia chegou junto, falou, olha, a gente encontrou o corpo, o que aconteceu? Ela não se queimou sozinha, não foi uma briga, você não empurrou ela somente num barranco. O que aconteceu? Daí a advogada dele, ela aconselhou ele, Mathieu, agora é o momento, fala o que realmente aconteceu. Um garoto de 17 anos, ele confiou no advogado dele, era uma mulher, confiou nela e contou pra polícia. Falou, realmente, a gente brigou, eu amarrei as mãos dela com o fio do meu ioiô, ele sempre tinha um ioiô com ele. E eu bati muito nela, violentei ela sexualmente, e depois bati mais ainda e eu vi que ela tinha morrido. Aí como eu vi que ela tinha morrido, eu quis esconder o corpo, eu peguei uma garrafa de gasolina que tinha na minha bolsa, coloquei nela e taquei fogo. Ele falou isso de uma maneira super fria, um garoto de 17 anos, confessando isso super friamente. A polícia já prendeu ele, conversou com os pais e daí vamos pro processo. Ele passou na frente do juiz no processo e foi constatado que a Agnes morreu por muita negligência, gente. Porque a polícia estudando o caso desse Mathieu, ele já tinha antecedentes criminais. 1 ano antes, quando ele tinha 16 anos, ele foi preso com 16 anos porque ele tinha violentado uma das amigas dele. Mesma coisa. Então ele passou 4 meses na prisão, quando ele tinha 16 anos, e ele foi liberado porque o psicólogo falou que ele se arrependeu, ele entendeu a gravidade do crime dele e ele não é uma pessoa perigosa, ele não apresenta perigo para a sociedade, então ele pode sair. Quando ele saiu, os pais falaram, temos que deixar ele num local bom, para ele entrar nos trilhos e começar a fazer as coisas boas. Aonde foram colocar esse menino para estudar, gente? No colégio Sevenon, o colégio interno misto. Mas, como eu já disse no início do vídeo, o colégio ele estava aceitando todo tipo de criança, de adolescente, porque ele estava com problema financeiro. O diretor sabia que o Mathieu, ele tinha problemas com violência sexual em meninas e mesmo assim ele foi aceito num colégio onde tinha meninos e meninas juntos. Primeira negligência. Outra coisa que foi super negligenciada foi o psicólogo que falou que ele não era uma pessoa perigosa para a sociedade. Ele ficou 4 meses na cadeia, o psicólogo fez uma análise e falou, o Mathieu, ele não é perigoso, então ele pode sair. Quando ele foi chamado na frente do juiz para estar falando isso, ele se desculpou, o psicólogo falou, desculpa, foi a primeira vez que eu errei na minha profissão. Porque quando o Mathieu, ele teve realmente uma análise de personalidade do expert da polícia durante a investigação da Agnes Marin, o psicólogo falou, ele é extremamente perigoso, ele é paranoico e ele é esquizofrênico. Então ele tinha problemas muito graves, ele vivia no mundo dele, ele fazia as coisas dele. Como que uma pessoa dessa é solta, como um adolescente desse, ele teve uma análise errada e como que ele foi para um colégio misto, que era para ele ali um prato cheio para ele fazer os crimes que ele quisesse, gente. Durante o julgamento foi apresentado também o resultado da autópsia. Eles viram que na autópsia a Agnes, ela sofreu muito. Ele tinha contado só um pouco do que ele fez, mas ela teve 17 facadas. Ela teve os 2 fêmurs quebrados, os 2 fêmurs, gente, os 2. O fêmur é o osso mais forte do nosso corpo. Ela teve os 2 quebrados. O braço esquerdo estava quebrado. Ela estava inteira machucada
e ela deve ter lutado por pelo menos 30 minutos antes dela ser morta. Então foi uma morte assim muito sofrida, uma morte muito cruel para um adolescente de 17 anos. O crime foi bem assim violento e todo mundo ficou de boca aberta porque foi super premeditado. Ele não simplesmente pegou ela uma tarde, foi lá e matou. Não, porque ele tinha gasolina na mochila, ele tava com o ioiô dele, ele sempre tava, mas para amarrar as mãos dela. Ele tinha uma faca, que ele matou ela com muitos golpes de faca. Então, ele premeditou isso antes. Eles pegaram o celular da Agnes, eles viram várias trocas de mensagem, onde ele tava ali paquerando ela, sabe? Você é linda, acho você muito interessante. Ele preparou a vítima dele. Então, quando a Agnes, depois do almoço, saiu pra dar uma caminhada com esse cara, talvez ela tava ali pensando, hoje a gente vai ficar, eu vou dar uns beijinhos nele, que gostoso. Eu com 13 anos, tô com esse cara de 17, né? A gente que é novinha, você fica com cara de 17, você fica toda feliz, toda deslumbrada, o cara tá olhando pra mim. Então ela foi preparada, ela foi iludida. Então ele premeditou isso do começo até o fim. E ele realmente só confessou porque a polícia achou o corpo e daí não tinha mais pra onde ele correr. Outra negligência que aconteceu é que depois desses 4 meses que ele tinha ficado na prisão um ano antes, o Mateu, ele tinha que ver um psicólogo, um psiquiatra uma vez por mês, ele tinha que ver. E ele realmente viu essa pessoa no colégio interno Sevenol, mas a psicóloga do colégio, gente, ela era estrangeira, ela não falava a língua francesa, ela era da Lituânia. E na hora do julgamento, o juiz falou, como que você ajuda os adolescentes se você não fala a língua? Ela falava, eu faço do jeito que eu posso, me faz como pode, me ajuda como puder. Ela falava igual o índio, como que você passa num psicólogo, adolescente problemático, como com um colégio interno, que era bem visto, contrata uma pessoa que não fala a língua francesa. Eles realmente tinham problemas financeiros, mas não era por causa disso que eles iam fazer uma coisa dessa. A condenação dele é óbvio que veio à tona, ele foi culpado, sendo uma pessoa extremamente perigosa para a sociedade. Ele foi culpado pelo assassinato da Agnes e pela violência sexual. O crime foi muito violento, então ele pegou prisão perpétua. Ele não sai mais da cadeia. Entrou com os 17 anos e o cara não sai mais. Então, essa foi uma história de muita negligência. A França foi obrigada a pagar para os pais da Agnes uma multa muito alta, mas não tem dinheiro nenhum do mundo que vai pagar a vida da filha deles. Eles perderam uma filha, então mesmo que eles ganhem aí todo o dinheiro do mundo, eles não são mais felizes, eles são tristes, eles perderam a parte deles. Não tem preço isso. Mesmo pagando essa multa, não tem como pedir desculpa, não tem como dizer nós erramos. É triste, mas foi o que aconteceu. Isso foi um crime cometido por um adolescente frio, um adolescente sem empatia nenhuma, um adolescente que tinha doença realmente mental e que não foi detectado isso no começo, certo? Mesmo a gente estudando em escolas particulares, escolas boas, estando em empregos bons, a gente nunca sabe quem tá do nosso lado. Às vezes é o melhor amigo que vai ferrar com a gente, às vezes é alguém da nossa família que vai ferrar com a gente. Então cabe a cada um de nós abrir os nossos olhos e cuidar da nossa segurança. As pessoas são uma caixinha de surpresa, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Logo mais tem mais vídeo pra vocês. Obrigada a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, que tá deixando um comentário. Isso ajuda demais o meu trabalho, me motiva a cada vez mais vir editar os vídeos pra vocês, viu? Obrigada mesmo e até o próximo vídeo.